a Deus pela sessão legislativa extraordinária que ora se inicia, destacando que em Abadiânia os vereadores não recebem qualquer valor a mais pelas sessões extraordinárias realizadas, como ocorre em outras cidades. Quero cumprimentar aos servidores da casa, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e na transmissão ao vivo através do Facebook, as pessoas que se fazem presentes em plenário e a meus pares, muito obrigada pelas presenças. Consulta ao vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém, acerca da existência de quórum. Senhora presente, são presentes vereador Renato da Autoescola, vereadora Camila Cristiano, vereador Vanei da Cerâmica, vereador Milton Preto, vereador Neném Trajano, vereador Samuel, vereador Vando da Saúde, vereador Rodrigo Belém, vereadora Fernanda. Justifica-se a ausência na sessão extraordinária de hoje, 27 de dezembro de 2023, do vereador Genair José, por estar realizando exames médicos, e da vereadora Neuza Diniz, por estar acompanhando sua mãe, que encontra-se sobre cuidados médicos. Quórum suficiente, senhora presidente. Nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, informou o segundo secretário da mesa, vereador Samuel Alberto Rodrigues do Nascimento, que os vereadores assinaram o livro de presença e, desta forma, vendo o número regimental, declara aberta sob a proteção de Deus a sexta sessão extraordinária do ano de 2023. Solicito que todos fiquem de pé para fazermos a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Versículo de hoje. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pedro, capítulo 3, versículos 5 e 6. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Solicito ao segundo secretário da mesa, o vereador Samuel Alberto, para proceder com a leitura da ata da 50ª sessão ordinária. Ata da 50ª sessão ordinária, terceiro ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Às 9h18 do dia 20 de dezembro de 2023, no plenário Clarindo Borges Araújo, teve início a 50ª sessão ordinária do terceiro ano da 16ª legislatura, presidida pela senhora vereadora presidente Fernanda Doutor Itamar, progressistas, para dar início aos trabalhos legislativos desta data. A senhora vereadora presidente desejou seu bom dia a todos, momento em que agradeceu a Deus por encerrarmos com êxito mais um mês de sessões legislativas e destacou que muitas matérias relevantes e de interesse de nossa comunidade foram tratadas pela Câmara Municipal de Abadiânia neste mês de dezembro de 2023. A senhora presidente, vereadora Fernanda Boeira da Silva Vieira, progressistas, cumprimentou os servidores desta Casa de Leis, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e na transmissão ao vivo através do Facebook, ao público presente em plenário, por fazendo nas pessoas do seu filho Gabriel e do filho do senhor primeiro secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, Vinícius, e a seus pares. Após constar o senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Belém Amante, acerca da existência de quórum nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, a senhora vereadora presidente informou que o senhor segundo secretário da mesa, vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, certificou que os vereadores assinaram a lei de presença. E desta forma, havendo número regimental, declarou aberto sob proteção de Deus a 50ª sessão ordinária do terceiro ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás.
Em momento devocional, a senhora vereadora presidente convidou a todos os presentes para ficarem de pé para a oração do Pai Nosso, solicitando ao termo o vereador Neném Trajano a leitura de um trecho bíblico. Para o prosseguimento do labor legislativo, a senhora vereadora presidente, senhor do artigo 78 do Regimento Interno, declarou iniciado expediente, solicitando ao senhor segundo secretário na mesa, vereador Simão Alberto, a leitura da ata da 49ª sessão ordinária do terceiro ano da 16ª legislatura do ano 2023, a qual, após a acréscimo para justificar a ausência de vereadora Camila Cristiano Borges, na 49ª sessão ordinária do terceiro ano da 16ª legislatura municipal de Abadiânia, Goiás, foi declarada aprovada de acordo com o que determina o parágrafo 6 do artigo 89 do Regimento Interno, sendo assinado pelos vereadores presentes ao ato. De acordo com as previsões contidas no artigo 79 do Regimento Interno, a senhora presidente vereadora Fernanda Goiânia da Silva Vieira, após justificar a necessidade da vereadora Neuza Jacinto Diniz de ausentar-se antecipadamente dos trabalhos legislativos deste dia, convidou ao senhor primeiro secretário da mesa, vereador Wanda da Saúde, para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta que seguem anexo a esta ata. Ao término da leitura das matérias constantes na pauta deste 20º dia do mês de dezembro de 2023, o senhor vereador vice-presidente Rodrigo Belém, diante da ausência momentânea da senhora presidente, vereadora Fernanda Goiânia, atendendo ao que prevê o artigo 78, combinado com o parágrafo 1º do inciso 3 do artigo 80 do Regimento Interno, concedeu o uso da palavra aos vereadores para tratarem de assuntos em tema livre, pelo prazo de até 10 minutos, oportunidade em que encontraram-se para discursar o vereador Renato da Autoescola, PRTB, vereador Vaneda Cerâmica, Solidariedade, vereador Nilton Nunes de Moraes, Progressistas, senhor vice-presidente Rodrigo Gomes de Belém, Avante, vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, PDT, senhor primeiro secretário da mesa, vereador Wanda da Alfarinha, Solidariedade. Em réplica, senhor vice-presidente Rodrigo Belém, vereador Rosemar José da Silva, em réplica, vereador Vanei Pereira da Silva, e encerrando os discursos, senhora vereadora presidente Fernanda Alberto Tamar. Não havendo mais nenhum orador inscrito, a senhora vereadora presidente declarou encerrado o expediente, verificando a permanência do quórum regimental, passou a ordem do dia, inaugurando a segunda votação em relação ao projeto de lei 026/2023, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 6 de novembro de 2023, e que institui a parceria público-privada para as suas associações e entidades que realizam o sistema de logística reversa, realizando coleta e destinação de resíduos sólidos, inclusive os provenientes de embalagens de agrotóxicos e afins, e da outras providências. Na votação, a senhora presidente, vereadora Fernanda Goiânia da Silva Vieira, colheu por maioria absoluta a rejeição definitiva do projeto de lei 026/2023, divergindo a vereadora Camila Cristiano Borges, Avante, que votou pela aprovação da proposta, motivo pelo qual encaminhou a assessoria jurídica da Casa para as providências de Mister na comunicação ao chefe do Poder Executivo Municipal. Para dar prosseguimento à marcha dos trabalhos legislativos deste dia, a senhora vereadora presidente procedeu com a segunda votação em relação ao projeto de lei 027/2023, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 14 de novembro de 2023, e altera e acrescenta dispositivos da planta genérica de valores dos terrenos e a tabela de preços de construção para o exercício de 2024 do município de Abadiânia, Goiás, e da outras providências. Ao apurar os votos, a senhora vereadora presidente Fernanda Tamar colheu por maioria a rejeição definitiva do projeto de lei 027/2023, divergindo do vereador Genair José Carneiro, PDT, vereadora Camila Cristiano Borges, Avante, e vereador Nilton Nunes de Moraes, Progressistas, que votaram pela aprovação da proposta, motivo pelo qual encaminhou a assessoria jurídica da Casa para as providências de Mister, na comunicação ao chefe do Poder Executivo Municipal. Ainda neste curioso dia, a senhora presidente procedeu com a segunda votação em relação ao projeto de lei 029/2023, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 11 de dezembro de 2023, e que prorroga o percentual das alíquotas previdenciárias do custo suplementar aplicadas no exercício de 2023 para o exercício de 2024, junto ao regime próprio de previdência social do município, até a elaboração do cálculo atuarial. Contabilizando a votação, a senhora vereadora presidente Fernanda Tamar colheu por maioria absoluta a aprovação definitiva do projeto de lei 029/2023, motivo pelo qual encaminhou a assessoria jurídica da Casa para a confecção do competente autógrafo de lei e posterior remessa ao senhor prefeito para sanção. Ainda na ordem do dia desta 50ª sessão ordinária do terceiro ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, a senhora vereadora presidente concedeu o uso da palavra ao senhor segundo secretário da mesa, vereador Simão Alberto, para proceder com as leituras do parecer jurídico e dos pareceres emitidos pela Comissão Permanente de Constituição e Justiça e pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento,
todos correlatos ao projeto de lei complementar 007/2023, de autoria do prefeito municipal José Pessoal Diniz, datado de 15 de dezembro de 2023, e exclui a limitação de idade para ingresso no cargo público de Guarda Civil Municipal de Abadiânia, Goiás, e da outras providências. Com a finalização das leituras, o senhor presidente, vereadora Fernanda Boeira, franqueou o uso da palavra aos vereadores que pretenderem utilizá-la pelo prazo de até 10 minutos por inscrito. Temem apresentar-se para discursar o senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Belém, e o senhor primeiro secretário da mesa, vereador Vanda da Saúde. Diante da inexistência de outras manifestações, a senhora vereadora presidente escolheu a votação de seus pares em relação ao projeto de lei complementar número 007/2023, restando assim a matéria rejeitada por maioria absoluta em primeira votação, ficando em ordem para a próxima sessão para a segunda votação. Finalizando as matérias pautadas para serem apreciadas pelo soberano plenário neste dia, a senhora presidente, vereadora Fernanda Boeira da Silveira, concedeu o uso da palavra ao senhor primeiro secretário da mesa, vereador Vanda da Saúde, para proceder com a leitura do ofício número 249/2023, gabinete do prefeito, leitura da mensagem de veto número 001, de 3 de dezembro de 2023, total ao projeto de lei 025/2023, de autoria da atual mesa diretora e comissão permanente de finanças e orçamento, do Poder Legislativo Local, datado de 23 de outubro de 2023 e que fixa subsídios dos agentes políticos do município de Abadiânia, Goiás, para a legislatura dos anos 2025 e 2028 da outras providências. Encaminhado após aprovado pelo soberano plenário ao alcalde municipal por intermédio do autógrafo de lei nº 472, de 23 de novembro de 2023. E leitura do parecer jurídico emitido em relação à mensagem de veto número 001, de 3 de dezembro de 2023, ao termo das leituras. Ao termo das leituras, a senhora vereadora presidente, Fernanda Boeira Tamar, colocou a matéria em discussão única, franqueando o uso da palavra aos vereadores que pretenderem utilizá-la pelo prazo de até 10 minutos por inscrito. A oportunidade em se manifestar o vereador vice-presidente Rodrigo Belém, senhor primeiro secretário, vereador Vanda da Saúde, vereador Vanei da Cerâmica, e finalizando os discursos, vereador Samuel Alberto. Encerrando o discurso, a senhora presidente, nos termos contidos no artigo 143, parágrafo 3º do Regimento Interno da Câmara, e ainda nos termos do artigo 45, parágrafo 4º da Lei Orgânica do Município de Abadiânia, Goiás, colheu a votação de seus pares em relação à manutenção ou a derrubada do veto ao parágrafo único do artigo 3º e ao inciso 4º do artigo 4º, restando assim o veto rejeitado por maioria absoluta, em única votação. Por oportuno, a senhora vereadora presidente questionou o soberano plenário acerca de sua concordância ou não na realização de sessão extraordinária ao término desta sessão ordinária para a segunda votação em relação ao projeto de lei complementar número 007/2023, diante da urgência urgentíssima indicada pelo chefe do Executivo Municipal na apreciação da proposição, na medida em que versa sobre a questão correlata ao concurso que será realizado pelo município de Abadiânia, Goiás, no que restou apoiada de forma unânime por seus iguais. Vergando-se a decisão unânime dos edis expressada pelo soberano plenário, a senhora presidente, vereadora Fernanda Boeira, às 11 horas, após desejar um bom dia a todos, encerrou a presente sessão, convocando a realização da sessão extraordinária em prazo de 10 minutos. Eu, Marcelo Ferreira da Silva, assessor jurídico, sob supervisão por delegação do senhor primeiro secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, lavrei esta ata contendo 5 laudos digitados que lhe achado conforme selecionado pelos presentes. Mas a leitura. Algum vereador deseja retificar ou impugnar ato? Não havendo nenhuma retificação e impugnação, declaro a ata aprovada. Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, para proceder com a leitura da ata da quinta sessão Solicito ao vice-presidente para proceder com a leitura da ata da quinta sessão extraordinária. A ata da quinta sessão extraordinária do terceiro ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Excepcionalmente, às 11 horas e 12 minutos do dia 20 de dezembro de 2023, o plenário Clarindo Borges de Araújo teve início a quinta sessão extraordinária do terceiro ano da 16ª legislatura, presidida pela vereadora Fernanda Boeira da Silva Vieira, PT. Após consultar o senhor vice-presidente, vereador Rodrigão de Belém Avante, acerca da existência do quórum, nos termos do artigo 74 do nosso regimento interno, a senhora presidente informou que o senhor segundo secretário da mesa, vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, PDT,
Certificou que os vereadores assinaram o livro de presença e, dessa forma, havendo o número regimental, declarou aberta, sob a proteção de Deus, a 5ª sessão extraordinária do 3º ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Consultando na sequência ao soberano plenário acerca de sua aquiescência com a dispensa da leitura da ata da 50ª sessão ordinária do 3º ano da 16ª legislatura do ano de 2023, por ainda não ter sido transcrita e adiante consenso unânime dos vereadores, dispensou a leitura da referida ata. Nos termos do artigo 85 do nosso regimento interno da Casa, a senhora Presidente não concedeu uso da palavra aos seus iguais, inaugurando a segunda votação em relação ao projeto de lei complementar número 007/2023, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 15 de dezembro de 2023, que exclui a limitação de idade para ingresso no cargo público de Guarda Civil Municipal de Abadiânia, Goiás, e das outras providências. Na votação, a senhora Presidente colheu por unanimidade a aprovação definitiva do projeto de lei complementar número 007/2023, motivo pelo qual encaminhou a assessoria jurídica da Casa para a confecção do competente autógrafo de lei e posterior remessa ao senhor prefeito para sanção. Às 11h15, a senhora Presidente, vereadora Fernanda Boeira da Silva Vieira, PP, desejou um bom dia a todos, encerrando a presente sessão no horário regimental. Para constar, eu, Marcelo Ferreira da Silva, assessor jurídico, sobre a supervisão e por delegação do senhor primeiro secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, solidariedade, lavrei essa ata contendo 2 laudas digitais que, lida e achada conforme, será assinada pelos presentes. Concluída a leitura, senhora Presidente. Alguém deseja retificar ou impugnar a ata? Só correção. Procedidas as correções necessárias, declaro a ata aprovada. Convido o primeiro secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta do dia. Pauta da 8ª sessão extraordinária do 2º período de sessão legislativa da 16ª legislatura do ano 2023. Matérias da ordem do dia. Leitura do projeto de lei número 030/2003, leitura dos pareceres jurídicos das comissões e primeira votação do projeto que institui o convênio para associações e entidades que realizam o sistema de logística reversa, realizando a coleta de destinação de resíduos sólidos provenientes de embalagem de agrotóxicos e afins e da outras providências. Concluída a leitura, presidente. Nos termos do artigo 85 do nosso regimento interno da Casa, deixe de conceder o uso da palavra aos senhores vereadores. E para iniciarmos a ordem do dia, convido o primeiro secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, para proceder com a leitura do projeto de lei número 30 de 2023, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, que institui convênio para associações e entidades que realizam o sistema de logística reversa, realizando a coleta e destinação de resíduos sólidos provenientes de embalagens de agrotóxicos e afins e da outras providências. E ao segundo secretário da mesa, vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, para a leitura do parecer jurídico e dos relatórios das comissões permanentes da Casa, emitidos em relação à proposta. Ofício número 256, 2023, Gabi.
Abadiânia, 20 de dezembro de 2003. Senhora Presidente, a par de cumprimentá-la, sirvo no presente expediente para encaminhar a Vossa Excelência o projeto de lei número 30, de 20 de dezembro de 2003, que institui o convênio para associações de entidades que realizam o sistema de logística reversa, realizando a coleta e destinação de resíduos sólidos provenientes da embalagem de agrotóxicos e afins e da outras providências para apreciação dessa augusta Casa de Leis. Por oportuno, solicito que tal apreciação seja realizada em regime de urgência pelas razões que constam no anexo. Ao ensejo, renovo o protesto elevado a preço e destina a consideração. José Aparecido Diniz, prefeito. O prefeito do município de Abadiânia, Goiás, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Abadiânia aprovou e o sanciona a seguinte lei. Artigo 1. Fica instituído o convênio para operações que realizam logística reversas, seja a coleta, transporte, tratamento e destinação final de ambientalmente adequada aos resíduos sólidos provenientes da embalagem de agrotóxicos e afins, com o objetivo de promover a gestão sustentável desses resíduos. Artigo 2º. O convênio de que se trata essa lei será implementado entre o poder público e entidades privadas, preferencialmente associações de reciclagem ou empresas do setor de reciclagem, que atendem aos requisitos estabelecidos nessa lei. Artigo 3º. São objetivos do convênio: primeiro, promover a gestão ambientalmente adequada dos resíduos sólidos provenientes da embalagem de agrotóxicos e produtos afins. Segundo, estabelecer diretrizes para a destinação final dos resíduos de forma segura, visando a prevenção de contaminação do meio ambiente e a proteção da saúde pública. Terceiro, fomentar a reciclagem de reutilização das embalagens de agrotóxicos e afins já recicladas, quando possível e tecnicamente viável. Promover a educação ambiental junto aos produtores rurais e à população em geral, visando a conscientização sobre a importância da correta destinação dos resíduos. Quinto, incentivar a criação e desenvolvimento de cooperativas e associações de logística reversa que realizam a coleta de separação e beneficiamento e o reaproveitamento de resíduos sólidos. E, sexto, estabelecer mecanismos de monitoramento e fiscalização eficazes para garantir o cumprimento das obrigações contratuais. Artigo 4º. Os convênios celebrados deverão conter, no mínimo, as seguintes cláusulas. Primeiro, obrigações de partes contratantes, estabelecendo responsabilidade clara e específica para o poder público e para a entidade privada concessionária. 2. Meta de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos com indicadores que desempenham e a serem alcançados. Prazos de vigência do contrato com previsão de revisão e renovação se necessário. Mecanismo de fiscalização e prestação de cartas por parte da entidade concessionária e forma de remuneração e concessionária que podem incluir tarifas pagas pelos produtores rurais, recursos provenientes de fundos públicos e outras fontes de financiamento. Quinto, recursos para atender despesas decorrentes ao cumprimento dessa lei serão provenientes de dotações consignadas de orçamento do município, suplementadas se necessário. Doações de entidades público-privadas de pessoas físicas e transferência de fundos federais. Artigo 6º. Para a entidade, atividades previstas na lei, o município poderá permitir, no termo de legislação pertinente, o uso de áreas públicas e bens públicos em caráter precário. Artigo 7º. Gestão dos recursos será realizada em fundo específico criado para
este fim, cuja administração será compartilhada entre o poder público e entidade conveniada de forma transparente e a prestação de contas periódicas. Artigo 8º. A entidade conveniada deverá promover a destinação final dos resíduos em conformidade com as normas ambientais vigentes, incluindo o tratamento e a disposição adequada dos materiais, evitando qualquer forma de poluição ambiental. Artigo 9º. O poder público das esferas deverá promover ações de conscientização e educação ambiental junto aos produtores rurais, visando a correta separação e entrega de resíduos em entidades conveniadas, o qual poderá ser realizado também por contrapartida e entidade conveniada. Artigo 10. O convênio estabelecido por a lei deverá promover a pesquisa de desenvolvimento de tecnologias sustentáveis para o tratamento e destinação final dos resíduos sólidos, visando a minimização do impacto ambiental. Artigo 11. O município de Abadiânia poderá contratar associações ou cooperativos para a prestação de serviços de coleta e triagem de resíduos sólidos provenientes da embalagem de agrotóxicos e afins no município. Artigo 12. Para efeito dessa lei, considera-se resíduos sólidos provenientes de embalagem de agrotóxicos e afins qualquer material descartado após o uso, manuseio e descarte de tais embalagens, incluindo recipientes, embalagens flexíveis e outros materiais relacionados. Artigo 13. O convênio deverá estabelecer mecanismos de logística reversa que facilitem a devolução de embalagem de agrotóxicos pelos produtores rurais e outros usuários, de modo de garantir a sua correta destinação e evitar a contaminação do solo, de água e do ar. Artigo 14. Fica proibido o descarte inadequado de embalagem de agrotóxicos e de produtos afins, sendo obrigatória por parte dos produtores rurais a entrega desses às entidades conveniadas, sob pena de sanções previstas em regulamentação específica. Artigo 5º. O poder público, em parceria com a entidade conveniada, deverá promover a capacitação de agentes públicos e privados envolvidos na gestão dos resíduos sólidos, bem como a divulgação de boas práticas relacionadas à manipulação e armazenamento e descarte desses materiais. Artigo 16. Os órgãos de fiscalização ambiental municipais deverão atuar de forma coordenada com as entidades conveniadas para assegurar o cumprimento das normas ambientais e contratuais relacionadas à gestão dos resíduos sólidos, incluindo os provenientes de embalagem de agrotóxicos e afins. Artigo 17. Fica autorizada a concessão de incentivos fiscais e financeiros para empresas e produtores rurais que adotem práticas sustentáveis relacionadas à gestão de resíduos sólidos provenientes de embalagem de agrotóxicos afins, visando a promoção de adesão voluntária de ações e preservação ambiental. Artigo 18. Essa lei entra em vigor na sua data de publicação, Gabinete do Prefeito Municipal de Goiânia, Goiás, aos 20 dias do mês de dezembro de 2023. José Aparecido Alves Diniz, prefeito. Mensagem justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores. Habilito, ressalto que o convênio, ora pretendido, abrange não somente as embalagens de agrotóxicos e afins, não abrangendo de nenhuma forma os resíduos sólidos urbanos, ou seja, o lixo de modo geral, o qual permanecerá sobre a responsabilidade do município de Abadiânia. Também é necessário descartar que o presente projeto de lei não se trata de matéria já votada neste ano de 2023, portanto pode ser apreciada nesse momento, isso porque o projeto de lei número 26/2003, encaminhada anteriormente a essa Casa de Lei, tratava da parceria pública-privada, PPP, fundamentada nas leis federais número 11.4454/2007, de 12
305/2010, enquanto o presente projeto está fundamentado nas leis municipais número 958 e 975/2003. Além disso, por conter o termo inclusive no seu texto, o projeto de lei número 26/2003 fazia menção de todo o resíduo sólido. Já no presente caso, o projeto trata tão somente resíduos sólidos provenientes da embalagem, agrotóxicos e afins. Esclarecendo isso, passamos aos detalhes do projeto, que tem-se principais razões que justificam a estruturação e a alternativa para a prestação do serviço de coleta e gestão de resíduos sólidos provenientes da embalagem de agrotóxicos e afins. Por meio do modelo de convênio estão, primeiro, maior eficiência na gestão dos resíduos sólidos do município. Melhoria nas etapas de tratamento e destinação de fins de resíduos sólidos provenientes da embalagem de agrotóxicos e afins. Enquadramento do município de Abadiânia nos parâmetros fixados pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. Possibilidade de integração dos serviços em apenas um contrato, auxiliando a redução de custos, além de facilitar a fiscalização. Investimento cargo do concessionário, cujo amortização diluído ao longo do contrato. Repartição dos riscos com iniciativa privada, visando o desonerar a administração municipal e maior efetividade na fiscalização e melhoria da qualidade dos serviços em razão da sistemática de avaliação do desempenho do prestador. Todas as características e benefícios que são elencados serão acompanhados de total transparência e gestão do convênio que advirá, tendo em vista a regulação será realizada pelo município. Trata-se de uma inovação em fase de aplicação deste novo modelo de prestação de serviço. O município independente, através da lei número 975/2003, aprovada por essa casa, bem como fulcro na legislação já vigente, propícia total segurança da aferição do cumprimento contratual. Dessa feita, todas essas vantagens se revelam essenciais para a municipalidade, sobretudo, se consideradas as seguintes adversidades observadas no cenário atual: limitação de recursos, não enquadramento da prestação de serviço e entrega das exigências de Política Nacional de Resíduos Sólidos e fiscalização dos serviços possível de aprimoramento. Lei Federal número 12305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS, estabeleceu a prevenção de redução da geração de resíduos, tendo como proposta do conjunto de instrumentos para propiciar o aumento da reciclagem e de reutilização de resíduos sólidos, definido resíduo sólido como aquilo que tem valor econômico e que pode ser reciclado e reaproveitado, e a destinação ambientalmente adequada dos rejeitos, ou seja, aquilo que não pode ser reciclado e ou reutilizado, ou cuja reciclagem não é economicamente viável. Também a Política Nacional de Resíduos Sólidos harmoniza-se com diversas leis, e em especial a Lei Federal número 11445/2007, estando interrelacionada com as Políticas Nacionais de Meio Ambiente, Educação Ambiental, de Recursos Hídricos, entre outras. Assim, a busca pelo atendimento integral das legislações vigentes é uma das motivações para a realização do convênio, devendo, para o tanto, ser remodelados e atuais procedimentos da gestão dos resíduos sólidos provenientes de embalagem, agrotóxicos e afins, praticados no município,
visto no que o modelo atual 100% desses resíduos gerados são destinados de maneira ineficiente. Com o convênio será possível o atendimento dos critérios para os adequado gerenciamento dos resíduos sólidos estabelecidos na Política Municipal e Nacional de Resíduos, entre eles. Controle social conjunto de mecanismos e procedimentos que garantam à sociedade informações de participação dos processos de formulação, implementação e avaliação das políticas públicas relacionadas aos resíduos sólidos provenientes de embalagem, agrotóxicos e afins. Destinação final e ambientalmente adequada. Destinação de resíduos sólidos provenientes de embalagem, de agrotóxicos e afins, que inclui a coleta e reutilização, de reciclagem e a compostagem e a recuperação e o aproveitamento. Energética e outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do SISNAM, Sistema Nacional de Meio Ambiente, ICMBS, Serviço Nacional de Vigilância Sanitária, e SUASA, Sistema Único de Atenção de Sanidade Agropecuária. Entre elas, a disposição final, observando normas operacionais específicas do meio de evitar danos aos riscos de saúde pública e a segurança de minimizar o impacto em ambientes adversos. Gerenciamento de resíduos sólidos provenientes da embalagem de agrotóxicos e afins, conjunto de ações exercidas direta ou indiretamente nas etapas da coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final. Ambientalmente adequada dos resíduos sólidos oriundos da embalagem de agrotóxicos e afins, e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Gestão integrada dos resíduos sólidos provenientes das embalagens de agrotóxicos e afins, conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para resíduos sólidos, de formas se considerar dimensões políticas, econômica, ambiental, cultural e social, o controle social sobre a premissa do desenvolvimento sustentável. Ordem de prioridade de gestão de resíduos sólidos provenientes de embalagem de agrotóxicos e afins, não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento de resíduos sólidos, disposição final ambiental adequada de rejeitos nessa ordem. Melhoria da gestão de resíduos sólidos. Com o convênio, o modelo de contratação será um modelo de gestão integrado dos resíduos sólidos provenientes da embalagem, agrotóxicos e afins, sendo que a qualidade de serviços serão prestados pela associação aos usuários será pautada pelas seguintes diretrizes. Regularidade e garantia da oferta permanente do serviço de acordo com os padrões estabelecidos no contrato e nas normas técnicas aplicáveis. Continuidade e garantia da disponibilidade permanente do serviço dos usuários. Eficiente garantia a alocação dos recursos da logística necessária para a execução de trabalhos planejados dentro dos padrões pré-estabelecidos e prazo e qualidade. Segurança, garantia e uma ação preventiva de reduza os níveis de ocorrências através de identificação dos possíveis causas da proposição de ações corretivas. Atualidade, garantia e um acompanhamento competente dos processos, equipamentos, sistemas desenvolvidos na operação do serviço segundo o padrão de evolução tecnológica brasileira e internacional. Generalidade, garantia em que todos os serviços serão fornecidos a todos os usuários sem qualquer tipo de discriminação. Dessa forma, associações e entidades estarão preparadas para execução de serviços de gestão de resíduos sólidos provenientes da embalagem de agrotóxicos e afins, mesmo em condições adversas, garantindo a satisfação dos usuários, onde, entre as melhorias, é possível citar: separação da fonte de resíduos sólidos provenientes da embalagem de agrotóxicos e afins,
com caracterização da coleta, separação da qualificação desses resíduos, adequada coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos provenientes da embalagem de agrotóxicos e intensificação de ações de educação ambiental. Também a vantajosidade operacional dará pelo ganho contínuo de experiência da fatura concessionária nas atividades cotidianas que permitirão a consequente melhoria dos serviços prestados. Na questão econômica e financeira, o convênio surge como uma alternativa bastante apropriada para viabilizar a prestação de serviços de coleta e gestão dos resíduos sólidos provenientes das embalagens de agrotóxicos e afins do município de Abadiânia. Isso porque, por meio do convênio e iniciativa privada e responsável pela realização das obras e dos investimentos necessários, além da prestação de serviços de limpeza urbana e manejo do resíduo sólido. Já o município, durante o prazo do convênio, paga para a contraprestação de parceiro privado, que remunera a montagem desimpedido, tanto para a realização dos investimentos como a prestação de manutenção contínua dos serviços de instalação correspondentes. A demanda de investimentos significativos para atendimento aos parâmetros das políticas municipais nacionais de resíduos sólidos torna inviável sob a ótica orçamentária pública e a capacidade de endividamento local e a execução de tais ações e obras por parte do município de Abadiânia, seja do seu quadro próprio, seja por meio de prestador contratado sobre égide da Lei Federal número 8666/1983. É importante enfatizar a disponibilidade de recursos federais disponível no cenário atual para alencar as atividades que envolvem a solução práticas e inteligentes para a destinação correta dos resíduos sólidos. O governo federal tem interesse direto em promover a gestão sustentável desses resíduos, dado o seu impacto significativo no meio ambiente e à saúde pública. Nesse contexto, diversos instrumentos financeiros, como fundos de investimento, desenvolvimento, linhas de crédito específicas e incentivos fiscais, podem ser disponibilizados para apoiar iniciativas do convênio voltadas a essa finalidade. Esses recursos não apenas auxiliam a construção de infraestrutura adequada na aquisição de tecnologia de ponta, mas também podem financiar programas educacionais e de conscientização, bem como impulsionar a pesquisa e desenvolvimento de soluções inovadas. Portanto, a colaboração entre o setor público e privado, com respaldo de recursos federais e uma estratégia essencial para enfrentar eficazmente os desafios relacionados aos resíduos sólidos provenientes das embalagens de agrotóxicos, assegurando um futuro mais sustentável e saudável para as gerações presentes e futuras. Com a relação da viabilidade econômica e financeira, podemos observar os seguintes pontos: economia, o uso dos recursos para economizar custos, despesas, tempos e esforços. Eficiência, entregar o mesmo nível de serviço para um custo, despesa, tempo e esforço menor. E edificaria, entregar o serviço melhor e obter um melhor retorno, aplicando ao mesmo tempo nível de custo, despesa e esforço. Assim, é possível concluir o caso do serviço objeto de convênio fosse realizado individualmente através do contrato firmado mediante procedimento licitatório. O município de Abadiânia teria maior desembolso financeiro, devendo ser considerados também os custos indivíduos com licitações periódicas a cada 5 anos. Os riscos evitados com maior eficiência e incrementos nos serviços. O convênio, por sua vez, garante a aplicação de cobertura de melhoria dos serviços, bem como diversos benefícios à população.
assim como maior eficiência eficaria na gestão dos serviços. De autorização para o município realizar convênios ligados ao saneamento básico, nos termos do artigo 7 da Lei Municipal número 958/2003, o município de Abadiânia estará autorizado a delegar, conceder e permitir a organização, regulação, fiscalização e a prestação do serviço do saneamento básico. Entende-se que por saneamento básico, o conjunto de serviços fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico de uma região, tais como abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejo de resíduos sólidos de águas pluviais. Dessa forma, o manejo dos resíduos sólidos provenientes da embalagem de agrotóxicos e afins abrangem o conceito de saneamento básico. Assim sendo, existe a permissão para que o município terceirize esse serviço, além de que esse manejo correto elevará a pontuação do município de Abadiânia para fins de participação do ICMS ecológico, podendo passar num primeiro momento de 6.748,45 reais para 18.363.376. E após a realização do concurso público e a convocação dos fiscais ambientais, podemos elevar nossa participação para 47.896.056 reais. Vídeo demonstrativo no anexo. Concluso. O relatório aqui apresentado conclui que as operações a serem desenvolvidas pela associação é viável, sustentado economicamente, tratará de diversos benefícios operacionais, ambientais, de saúde pública e econômica para o município de Abadiânia. Dessa forma, dentre as modalidades possíveis, da modalidade recomendada é a contratação da PPP na modalidade da concessão administrativa, em razão de tudo aqui exposto a saber: desvinculação das atividades e execução da responsabilidade pela prestação de serviço, o que permite o município de Abadiânia foque em temas essenciais de caráter público ou social, cuja realização deve ser feita diretamente pela administração pública. Aposte dos pesados investimentos pela iniciativa privada, que serão amortizados ao longo da vigência do contrato. Prazo de vigência dos contratos que permite, além da realização e amortização dos investimentos, e a incorporação de tecnologias mais modernas para a prestação de serviços, conforme forem sendo desenvolvidas, implementadas, e prestação integrada do serviço, maximizando a economicidade da contratação, gerando eficiência tanto na qualidade do serviço prestado quanto na sistemática de fiscalização. Quanto à urgência da apreciação do caso, o presente projeto de lei, por tratar do assunto ecológico e ambiental, interfere na pontuação do município de Abadiânia para fim de cálculo de rejeito dos ICMS ecológicos. Como estamos findando o ano 2023, é de suma importância que a matéria seja enfrentada ainda dentro deste ano e, em caso de aprovação, deverá ser imediatamente sancionada e encaminhada à Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMADES. Caso a análise do presente projeto seja postergada para o ano 2024, o município só poderá alterar a pontuação do ICMS ecológico somente no ano de 2025, ou seja, poderá um ano de arrecadação melhor, dá a extrair a urgência do caso. Pelo esforço e na certeza de que o ideal almejado dessa proposta é comungado pelos novos edis, espero contar com a
assentimento para sua aprovação, gabinete do prefeito municipal de Abadiânia, Goiás, aos 20 dias do mês de dezembro de 2023. José Aparecido Alves Diniz, prefeito. Excelentíssima senhora vereadora presidente, excelentíssimos senhores vereadores, terminada a leitura. Abadiânia, Goiás, 22 dias do mês de dezembro de 2023, excelentíssima senhora vereadora presidente, excelentíssimos senhores vereadores. A assessoria jurídica da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, exercida por este advogado que ao final assina, apresenta parecer jurídico de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica do Município sobre o projeto de lei 030/2023, de autoria do prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 20 de dezembro de 2023, e institui o convênio para associações e entidades que realizam o sistema de logística reversa, realizando a coleta e destinação de resíduos sólidos provenientes de embalagens de agrotóxicos e afins e da outras providências. Levantando-se, para tanto, algumas considerações. Considerando que o ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz encaminhou esta Casa de Leis no dia 16 de agosto próximo passado, o projeto de lei 030/2023, solicitando autorização legislativa para o segundo artigo 1º da propositura, fica instituído um convênio para operações que realizam logística reversa, seja na coleta, transporte, tratamento e destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos provenientes de embalagens de agrotóxicos e afins, com o objetivo de promover gestão sustentável desses resíduos. Vale destacar, inicialmente, senhores vereadores, que nossa cidade de Abadiânia já preparou a legislação municipal para o convênio que se pretende agora instituir com o projeto de lei 030/2023, através da Lei Municipal 958 de 2022, e que dispõe sobre a política municipal de saneamento básico de Abadiânia, de acordo com o novo marco legal de saneamento básico, estabelecido pela Lei Federal 14.026, de 15 de julho de 2020, e da outras providências, e da Lei Municipal 975 de 2023, que dispõe sobre a responsabilidade do município da emissão de licenças ambientais e licenças de operação, bem como fiscalização de operações de associações que realizam logística reversa de resíduos sólidos provenientes de embalagens de agrotóxicos e afins e da outras providências. Momento outro, não é demais destacar que a matéria em questão encontra resguardo na Lei Complementar Estadual número 177, de 24 de agosto de 2022, regulamentada pelo Decreto Estadual 10.190, de 30 de dezembro de 2022, cuja cópia faço juntar a esta opinião técnica. A Magna Carta de 1988 garantiu a todos, nos termos do seu artigo 225, o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Todavia, para que tal preceito constitucional se revista de eficácia, faça imprescindível que todas as atividades que possam, de algum modo, resultar em dano ambiental sejam objeto de controle do Estado. A defesa do meio ambiente não é uma mera faculdade do poder público, e sim um dever constitucional. Neste contexto, nossa última Constituição, a de 1988, não deixou espaço para dúvidas. Os municípios, pessoas jurídicas de direito público interno, encontram-se completamente integrados do Pacto Federativo. Além de poderem autogovernar-se e auto-organizar-se política, administrativa e financeiramente através da lei orgânica, os municípios também estão aptos a legislar sobre assuntos de interesse local, inclusive suplementando a legislação federal e estadual no que couber. Ademais disso, juntamente com a União, Estados e Distrito Federal, devem os municípios agir para proteger o meio ambiente, combater a poluição e preservar as florestas, a fauna e a flora. Neste contexto, devem os municípios cuidar da disciplina do uso do solo, que abrange todas as atividades exercidas no espaço urbano, incluído, pois, aquelas que, de alguma forma, provocam alterações no meio ambiente. Verifica-se que os municípios são, inclusive internacionalmente, reconhecidos como peças-chave na gestão ambiental. Por conseguinte, tem-se que alguns dos mais importantes instrumentos dessa gestão é o processo de licenciamento ambiental. Os municípios devem, pois, se estruturar de forma a poder fazer uso deste tão importante instrumento da tutela preventiva do meio ambiente, o que busca fazer o burgomestre com o projeto de lei 030/2023, agora exclusivamente em relação às embalagens de agrotóxicos e afins. E quando falamos de logística reversa,
nobre se diz. Além do que é apresentado pelo projeto de lei 030/2023, existem leis estaduais e municipais versando sobre logística reversa de pilhas, lâmpadas fluorescentes, medicamentos, papelão, papel, plástico, metais, vidros, embalagens cartonadas, longa-vida, embalagens multicamadas e etc. Voltando ao tema, agrotóxicos, defensivos e outros, hoje o Brasil figura entre os principais consumidores de defensivos agrícolas do mundo. Sendo assim, são geradas toneladas de embalagens vazias que, se não forem descartadas corretamente, poderão trazer sérios danos para a saúde humana e animal e também ao meio ambiente. E registre-se que aqui a firme atuação do Ministério Público do Estado de Goiás por meio da área de atuação do meio ambiente e consumidor em relação ao tema. O Brasil ocupa hoje papel de destaque na produção agrícola mundial. Segundo aponta a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, o país está entre os 10 maiores economias do mundo e é o segundo maior fornecedor global de alimentos e produtos agrícolas. Entretanto, esse incremento da produção agrícola é viabilizado pelo uso intensivo de agrotóxicos, uma vez que a produtividade e rentabilidade econômica são as prioridades no campo. Nesse cenário, o uso indiscriminado de agrotóxicos torna-se uma ameaça aos direitos humanos, à alimentação adequada e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Estatísticas demonstram que é nos estados do Centro-Oeste que se tem maior quantidade de agrotóxicos empregados na agricultura, e dentre os estados do Centro-Oeste, Goiás se destaca como a maior média anual do uso de agrotóxicos por hectare. É sabido por todos nós que a Badiânia tem vocação agrícola por sua grande extensão territorial. A utilização indevida de agrotóxicos, a falta de fiscalização na sua aplicação, além da destinação incorreta das embalagens, são apenas alguns fatores que favorecem as situações de contaminação do meio ambiente e intoxicação da população. Nesse sentido, a expansão da produção agrícola e o aumento do uso de agrotóxicos devem ser pautados pelo respeito aos direitos humanos, à alimentação adequada e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. A respeito da crescente preocupação em torno da qualidade da alimentação, tanto sob o ponto de vista ambiental quanto consumerista e em âmbito inclusive internacional, a globalização evidencia diariamente numerosos problemas relativos à temática, um dos quais busca-se resolver pela logística reversa. A logística reversa é reconhecida como uma questão-chave no contexto da gestão da cadeia de suprimentos e que esse é um fator que se tornou popular ao longo dos anos, devido a uma crescente preocupação ambiental, legislação, responsabilidade social corporativa e competitividade sustentável e também a fatores econômicos ligados a ela. Considerando, agora tratar-se o projeto de lei 030/2023, daqueles típicos do gestor público que, dentre as suas atribuições, está a iniciativa de leis que visem aprimorar a administração pública em seus vários setores, e ainda que a iniciativa exclusiva do alcaide municipal em relação a esse tipo de matéria está disciplinada nos artigos 42, inciso 3 e 62, incisos 14 e 30 da Lei Orgânica do Município. Artigo 42. São de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que disponham sobre, inciso 3, criação, estruturação e atribuições das secretarias ou departamentos equivalentes e órgãos da administração pública. Ainda, artigo 62, compete ao prefeito, entre outras atribuições, inciso 14, prover os serviços e obras da administração pública. Inciso 30, estabelecer a divisão administrativa do município de acordo com a lei. Sobre a necessidade de intervenção da Câmara Municipal de Abadiânia no presente caso, senhores vereadores, a Constituição Municipal Lei Orgânica do Município de Abadiânia, Goiás, definiu no artigo 31, inciso 10 que, artigo 31, compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município, e especialmente, inciso 10, criar, estruturar e conferir atribuições de secretários e órgãos da administração pública. Neste particular, excelências, registre-se aqui que o projeto de lei 030/2023 é legal, é constitucional, é adequado e, finalmente, tem boa técnica.
merecendo, portanto, ser submetido ao soberano plenário desta Casa Legislativa, que, como dito alhures, são as autoridades competentes para a análise derradeira pelo Legislativo local, após ponderarem sobre as questões supracitadas. Por fim,